Você tem dificuldade de perdoar? Você sabia que só você se prejudica quando você não libera, quando você não perdoa? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender por que desse peso, por que a gente deve perdoar, mesmo que não seja fácil. Ninguém nunca disse que é fácil, mas é necessário. Se você quer evoluir, se você quer crescer, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar 3 dicas práticas para você colocar na sua vida, para você inserir na sua vida e você ter mais facilidade de perdoar e não viver com esse peso que é muito ruim para a vida, beleza? Então, se você acha que esse conteúdo vai te trazer... Ó, o pequenininho de novo. Vem cá. Vocês conhecem o pequenininho? Ó, o pequenininho. Olha lá, olha lá, olha lá. Danado. Se você acha que esse vídeo vai te trazer algo de bom, vai te gerar valor, vai fazer diferença na sua vida, então já deixa seu like, comenta, compartilha e se você não é inscrito, se inscreve, por favor. Eu preciso muito chegar aos 100 inscritos para poder fazer esse vídeo aqui se tornar uma live diária aqui no YouTube, beleza? Então, uma grande quinta-feira para você, uma quinta-feira abençoada, dia 17 de agosto. Então vamos lá. Evangelho de Mateus 18, de 21, 19 e 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei a mesma coisa. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. A gente vê que Jesus é muito claro. Ao falar 70 vezes 7, ele está dizendo assim, ó, você deve perdoar sempre. Sempre. Não existe uma quantidade limite para o perdão. Uma coisa é perdoar. Outra coisa é concordar com aquilo que a outra pessoa faz. Lembra no evangelho de ontem? Jesus disse: alguém fez mal contra você, fala em silêncio, fala a sós, sozinho, para não comprometer, para não expor essa pessoa. E hoje é a mesma coisa, é uma continuação, a gente deve perdoar sempre, mas deve, com carinho, com caridade, com cuidado, expor o fato. Como eu falei ontem, você errou, você cometeu assim, assim, assado, você poderia ter feito assim, assim, assado. E aí,
o perdão é condição indispensável para o crescimento e para a vida saudável. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica doente mentalmente no coração. Como crescer se a gente tem barreira no coração que limita a gente? Que traz um peso, que nos prendem, que não nos deixa livre. Não tem como. Não tem como você querer crescer em qualquer área da sua vida se você não perdoa, se você guarda mágoa, se para onde quer que você vá, você leva esse rancor. Isso só faz mal. Faz mal para você. Faz mal para você. E aí, para reforçar a afirmação, Jesus conta a parábola do patrão que perdoou com paixão e do empregado que foi perdoado, mas não perdoou. O empregado devia muito ao patrão e o seu companheiro devia pouco a ele. E ele não teve o mesmo peso de entender como foi entendido pelo patrão. E aí, essa diferença é Deus nos perdoando infinitamente e nós perdoando as outras pessoas. Pegou a galinha, ele adora a galinha aqui. E Deus perdoando a gente infinitamente, sem limites, sem quantidades, seja o pecado que a gente cometa, seja o erro que a gente faça, e a gente perdoando os outros com uma dificuldade tremenda, tendo comparações de erros e erros. Enfim, se a gente entender que nós somos seres humanos e todos nós somos errados, somos pequenos, somos frágeis, e a gente passar a perdoar, a gente passa a acreditar no ser humano como Deus acredita em cada um de nós. Então é muito grandioso o ato de perdoar. E o ato de perdoar faz melhor para nós mesmos do que para aqueles que estão sendo perdoados. Ai, meu Deus. E para saber perdoar é necessário, oh meu Deus, quer brincar? Isso é hora de brincar? É necessário a gente reconhecer que a gente é pecador e que a gente necessita do perdão de Deus. Seremos perdoados pelo Pai à medida que nós perdoarmos de coração os nossos irmãos. Por isso, a partir de agora eu trago 3 dicas práticas, como eu falei no início, que se você praticar, se você colocar em prática na sua vida, você vai aprender a perdoar de coração. O bem é só seu, só você é beneficiado pelo perdão que você dá. E eu digo, nem sempre é fácil. De jeito nenhum, nem sempre é fácil perdoar, mas é necessário. Porque deixar para trás mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que nos fere, que algum dia nos feriu, não é fácil. Mas se a gente olhar além do perdão, que é o objetivo final, que é a nossa liberdade, a gente consegue entender os motivos em perdoar. E aí, a primeira dica, que é reconhecer os sentimentos ou ressentimentos e expressar para aquele que errou com a gente de forma saudável, de forma clara, de forma direta, com caridade, com cuidado. Porque não é porque erraram que a gente também deve errar com aquele que errou. Senão o nosso perdão está sendo por obrigação. Não guarde rancor nem se faça de vítima. Também não finja que nada aconteceu, como eu já falei. Expor a situação, o seu sentimento, o seu ferimento, o seu sentimento ruim, com clareza para a pessoa que te cometeu, é muito justo, é necessário. E se for necessário, fale com alguém da sua confiança, o que está te machucando, para você entender o porquê.
vai te fazer bem, vai te fazer muito bem. Então, primeira dica, reconheça seus sentimentos e expresse-os de forma saudável. Segunda dica, se coloque no lugar do outro e tente compreender os motivos. Se a gente apenas se colocar no lugar do outro, pode ser que o outro nem precise falar nada pra gente, a gente vai entender os motivos. Fica muito mais fácil perdoar assim. Isso não significa justificar ou concordar com aquilo que ele fez, mas sim ampliar a visão com cuidado, com caridade, com empatia. Lembre, hoje ele está agitado, nós somos seres humanos e talvez se você der a chance para outra pessoa se explicar os motivos, você vai entender e você vai ver que a sua insatisfação às vezes nem tinha motivo. Meu Deus do céu, mas de que agitação! E aí é interessante, ó. Às vezes a pessoa não fez por malícia, mas sim por fraqueza, por ignorância. Como eu falei no outro vídeo, às vezes a pessoa nem percebe que está magoando alguém. Meu Deus, tá? Você quer brincar? Vem cá. E terceira dica, decida perdoar e liberte-se do passado. Você sabia que causa muita depressão, mas muita depressão, não dar perdão, não perdoar? Porque quando a gente não perdoa, a gente está preso ao passado. Toda vez que a gente vê aquela pessoa, toda vez que a gente ouve daquela pessoa, toda vez que a gente lembra da situação, a gente se entristece. Gera. Dependendo do tamanho que for a sua mágoa, isso gera depressão. Ou seja, é você que está ficando doente, muitas vezes a pessoa já até esqueceu o que fez. Perdoar é uma escolha consciente de que depende apenas de você, só você. Mesmo que a outra pessoa não te peça perdão. Para você perdoar, você não precisa esperar um pedido de desculpas. Você não precisa esperar a outra pessoa se conscientizar de que errou com você. Se ela vier ou não te pedir perdão, você já perdoou. Você já está livre. Você já está sem peso. Você já está sem sofrer pelo passado. E aí eu vou finalizar com o ensinamento, com o pensamento de Marco Aurélio, que norteia toda essa nossa conversa de perdão. Ele diz: perdoar não é fácil, mas é necessário. Perdoar não é fácil, mas é essencial. Ou seja, a gente sempre deve buscar o essencial e se livrar do excesso. Se a gente precisa se libertar, a gente precisa perdoar. Se é essencial, a gente deve buscar o perdão, porque o perdão, como qualquer outra atitude, é decisão. Perdoar é se libertar. Então se liberte. Libere o perdão. Dê perdão até mesmo se a pessoa não te pedir perdão. Tá? Comece hoje. É um exercício. Hoje você não vai conseguir, amanhã você tenta de novo e assim, daqui a pouco fica fácil a gente pedir perdão, a gente perdoar. Mesmo que a pessoa não peça perdão. Beleza? Meu querido, minha querida, se inscreve se não é inscrito nesse canal, preciso muito da sua ajuda, do seu like, do seu comentário, do seu compartilhamento, tá? Para os seus amigos. Tamo junto todos os dias de segunda a sexta. Todos os dias, segunda a sexta não. De segunda a sexta aqui nesse canal, às 6 horas da manhã, eu lanço esse vídeo, tá? Com muito carinho, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu falo é para mim. Então eu sei que eu devo perdoar. E aí eu uso o Evangelho para trazer essa reflexão, esse ensinamento, essa ordem de Jesus. É uma ordem que se você fizer, se você acatar,
Se você realizar, só você vai sair ganhando. Beleza? Um grande beijo no seu coração, tamo junto. Até amanhã, hein?